Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e agora, no módulo 2 da terceira aula, nós vamos falar sobre XXE, ou XML External Entities, entidades externas XML. Esse ataque recebeu o pseudônimo, o apelido, ou a sigla, se preferir, de XXE. Pois bem, o que é esse ataque? A gente vai precisar explicar com um pouco mais de calma o que é XML. Você provavelmente já sabe, já viu arquivos XML por aí, mas é importante explicar exatamente como ele funciona, porque é um ataque sobre o chamado DTD do XML, que é a forma de definir os dados do XML. E é um ataque muito poderoso que foi descoberto recentemente e afeta muitos sistemas por aí. É impressionante a quantidade de gente que teve problema com esse tipo de ataque recentemente. Basicamente, através desse tipo de ataque, você pode ter acesso a praticamente a máquina inteira do servidor, pegar qualquer informação ali dentro e baixar ou diretamente do sistema, pode ser um ataque de XXE direto, ou através de um servidor à parte, um ataque de XXE indireto. A gente vai chegar lá direitinho, vamos explicar cada caso em que isso se enquadra, certo? Só uma outra observação, esse ataque do XXE, ele é um ataque recente, tá? No OWASP de 2013, ele não era sequer mencionado, e agora ele já apareceu como um dos principais ataques a aplicações por aí. Eu vou explicar como é que é a correção dele, então eu acredito que muito em breve ele vai deixar de ser um ataque significativo também, eu vou explicar por quê, mas neste momento ele ainda é preocupante. Eu ainda tenho encontrado muita fragilidade desse tipo nas avaliações que eu faço por aí. Pois bem, então antes de mais nada, vamos dar uma revisada no que é um formato XML. O formato XML é um formato típico para transferência de informações entre sistemas, tá? Então você tem um sistema que gera informações, você tem outro sistema que vai ler as informações desse primeiro sistema, e é bom que essas informações estejam num formato que fique fácil para os sistemas lerem, né? Ao longo da história e da informática, houveram vários formatos para esse tipo de arquivo. Então, originalmente era muito comum um arquivo delimitado por colunas. Quem trabalhou em banco, em grandes bancos, até hoje os grandes bancos usam muito isso. A coluna 0 até 5 é o número da conta, de 5 até 8 é o dígito, é a informação, é o nome, de 8 até 26 é o nome da pessoa, enfim. Você tem a delimitação por colunas de cada informação, e aquele arquivo com esse formato você manda de um sistema para o outro, você pode baixar de um sistema, enviar para outro, enfim. Depois dessa delimitação por colunas, a delimitação por colunas funciona bem, mas ela tem a limitação de, por óbvio, ser um tamanho fixo. Isso quer dizer que, se você determinar o tamanho do campo muito grande, você vai ficar transportando quantidades enormes de dado, sendo que a maior parte desse dado é espaço vazio. Não tem nada ali porque é espaço que você delimitou, você alocou para uma coluna, mas não usa. Se você bota um tamanho de coluna pequeno demais, você tem um problema de que pode ser que não caiba o dado naquela coluna. E lembra, como isso daí é um contrato totalmente externo, né? Ou seja, você tem que fazer o seu sistema já preparado, aquele formato do tamanho de coluna próprio. Então isso é muito difícil de mudar com o tempo. Tem alguns formatos antigos ainda que o pessoal usa para emitir boleto em banco, confirmar pagamento de boleto, que é tudo nesse tipo de formato, é bem complicado mesmo. Bom, para melhorar isso, em determinado momento o pessoal decidiu usar separadores. Então é um arquivo separado por um caractere especial, que é o caractere separador. Tipicamente se usa muito a vírgula, mas pode ser o ponto e vírgula também, pode ser tab, pode ser um monte de coisa. Então a ideia é que você não vai mais delimitar o tamanho de cada dado, mas no final de um determinado dado você vai botar uma vírgula, então você sabe que ali acabou aquele primeiro dado e começa o segundo. Isso resolve, sem dúvida alguma, o problema do tamanho das informações, que era o principal problema do arquivo delimitado por colunas. Porém, isso introduz um outro tipo de problema, que é, agora você não pode usar vírgula no seu dado normal, entendeu? Porque se o dado normal tiver uma vírgula, na hora de interpretar aquilo fica confuso.
E mais do que isso, você continua com a ordem dos dados fixas. Então o sistema ele foi feito para ler os dados naquela ordem. Para mudar isso, você tem que mudar todos os sistemas que usam aquele formato, que é muito trabalhoso às vezes. Em determinado momento, já faz há bastante tempo, esse XML é coisa dos anos 1990, tá? Já faz bastante tempo. Alguém bolou uma forma de você botar esses dados de uma maneira mais flexível do que separado por vírgulas, por exemplo, ou separado por um caractere qualquer. Justamente o XML, Extensible Markup Language, é o que significa XML. Então, você não define, você define as colunas. Então, cada item aqui você vê que tem um nome daquele campo, né? Então você tem o principal daquele arquivo. Dentro desse principal você pode ter elementos, e dentro desses elementos você tem subelementos que têm informações específicas. Então aqui no caso é um catálogo de CDs, que tem vários CDs, e dentro de cada CD tem o título, né? Aqui está como, deixa eu pegar aqui aqui o título é Minas, do Milton Nascimento e coisa e tal. Então tem as várias informações aqui daquele item do CD. Depois tem outro CD com outras informações do mesmo lugar e coisa e tal. E lógico, por óbvio, você pode ter isso em um grande número de situações, né? Qual que é a grande vantagem do XML? Ele fica fácil de você, por exemplo, fazer... Primeiro que ele não tem problema de tamanho de dado. Você pode botar qualquer dado aqui, desde que tenha um marcador do início e o marcador do final, você não tem problema. Pode ser o tamanho de dado que for mais conveniente para você. Segundo, que você não precisa mais da ordem fixa, porque repara, se eu inverter aqui, botar o preço antes do artista, não tem muito problema, porque o programa consegue saber que está na ordem invertida. Então isso facilita na hora de você fazer uma evolução no seu sistema. De repente, esse catálogo de CD agora vai ter mais uma informação. Você pode mudar o XML de um lado e a outro sistema que ele continua fazendo interface para quem ele manda essas informações, você muda mais tarde. Não tem pressa de mudar isso, porque ele consegue ler um XML mesmo que não seja da exata mesma versão que ele está acostumado a ler. Você pode incluir colunas também, incluir colunas, retirar colunas, tudo isso pode ser feito de forma que você evita esse tipo de problema, ou seja, você permite a evolução do sistema muito mais fácil do que no caso anterior. No delimitado por colunas separadores, você tinha que mudar os dois sistemas ao mesmo tempo. Não tinha nenhuma chance de você mudar um primeiro, depois o outro. Aqui não, aqui você pode mudar um primeiro, mudar o outro depois, é muito mais fácil de gerenciar. Pois bem, diminui os erros na leitura, porque todo mundo fica sabendo que aqui, ó, esse aqui é o artista, é lógico, né? Não tem como ter dúvida que aqui é o artista, não dá para confundir esse parâmetro com o outro. O XML é um padrão campeão, tá? Todo mundo usa XML para um monte de coisa, é dos padrões mais usados, apesar de que recentemente tem sido substituído pelo JSON. JSON é um outro padrão similar, porém ele é mais enxuto. Se você reparar o XML, você gasta um bocado de caracteres aqui, ó, com o nome desses tags aqui, que acaba sendo uma coisa grande, né, para você tratar. O JSON, basicamente, ele faz de uma outra forma, bem mais simplificada. É basicamente a mesma coisa que o XML mais simplificado. Mas veja, JSON é um negócio muito mais simples. XML é algo muito mais complexo, muito mais completo, inclusive do que o JSON, tá? Então, por exemplo, é o que a gente vai ver aqui, ele é muito usado em um monte de lugares. Então, quando eu falo de XXZ, desse ataque contra arquivos XML, muita gente fala assim, mas meu programa nem usa XML. Não, meu amigo, seu programa usa XML. Fica tranquilo que ele usa. Eu não sei de que forma ele usa, se ele usa dentro do HTML, porque HTML é uma forma de XML, se ele usa para impressão, para PDF, para informação aqui. Enfim, tem inúmeros componentes no seu sistema que usam XML. Se você usa SOAP, Web Service SOAP, SOAP é XML, meu amigo, não tem jeito. RSS é XML. Tem um padrão de comunicação entre sistemas chamado XML RPC, que de forma não surpreendente também usa XML.
Então, XML é muito usado. Mesmo que você diretamente não tenha nada de XML no seu programa, é muito importante você checar por essa vulnerabilidade, porque ela pode afetar de outra forma. Ou seja, algum desses componentes, você usa um web service SOAP que usa XML, você usa lê arquivos PDF que, em última análise, são XMLs. Então, tem muito mais programa que usa XML do que você pensa. O XML é quase onipresente. É difícil você achar um sistema qualquer que não use XML. E como a gente vai ver aqui, coisa para celular, aplicativos para celular, quase todos usam XML. Enfim, mas o que a gente vai ver aqui é que justamente qual que é o problema. O problema é que o XML é um padrão tão completo, que ele permite tanta coisa, que eventualmente algumas dessas coisas acabam virando uma possibilidade de um ataque à sua aplicação. E o caso mais comum é justamente o chamado DTD, Document Type Definition, que é tipo uma definição do formato do XML. Veja bem, quando você cria um XML, você começa a usar essas tagzinhas, né? Essa tag aqui, essa tag aqui. Você não precisa definir o que são essas tags, tá? Você pode usar elas sem definir nada, não há necessidade realmente de definir isso. Porém, existe todo um elemento para você definir essas coisas se você precisa formalizar isso de uma maneira mais direta. Então, por exemplo, é justamente o DTD que começa com essa declaração aqui, ó, exclamação doctype. Ele está dizendo o quê? Que tem um elemento chamado node. Esse elemento, desculpa, note. Esse elemento note, ele é composto de 4 outros elementos, o to, o from, o heading e o body. E esse elemento to, ele tem dados genéricos, pcdata é dados genéricos. From também tem pcdata, heading também tem pcdata e body tem pcdata. Então, o que isso daqui está fazendo? Isso aqui está definindo exatamente como é esse arquivo aqui. Por que você precisaria desse tipo de coisa? Você pode usar isso daí para fazer validação automática, então tem ferramentas que leem esse DTD aqui e já checam o seu XML se ele está certinho, você não precisa programar isso no seu código, entendeu? Se você no código for ler esse XML e de repente está faltando o from, por exemplo, o from está ausente ou tem algum caractere estranho aqui, aí você não pode aceitar esse tipo de coisa. Você, tendo o DTD definido, existem ferramentas que fazem essa validação, porque justamente o DTD descreve como deve ser o seu XML. Então é uma coisa útil, muita gente usa DTD, mas a verdade é a seguinte, muita gente usa, não sei. Na verdade, eu acho que pouca gente usa DTD na prática. No final das contas, todo mundo usa XML, basicamente usa só isso daqui mesmo. E a questão é, como o XML é um negócio muito completo, eles incluíram muita coisa para ajudar, para ser uma linguagem extensível, não sei o que lá, acabaram colocando coisas que são muito pouco usadas, mas podem ser usadas para um ataque. Como, por exemplo, uma coisa chamada entity. O que é uma entity? Que é justamente o ataque XXE, né? XML External Entity, é a entidade externa do XML. Então, por exemplo, uma entity é alguma coisa que você pode tratar com um comando. Você pode concatenar em algum lugar, pode somar, pode subtrair. Então, por exemplo, eu quero botar aqui, ó, eu disse aqui no meu, nesse arquivo xyz.xml, eu disse que existe uma entity chamada NBSP, que é esse caractere em notação aqui de hexadecimal, que é, na verdade, o A é Enter, né? Estranho. Enfim, NBSP para ele é Enter. Ok. Existe uma outra entidade chamada writer, cujo significado é essa string aqui, ó. Enfim, e aí quando você usa esse doctype para descrever o item nodo, isso quer dizer que no seu XML você pode usar essas entidades aqui. Então, olha só, aqui quando ele quer dar um Enter, ele simplesmente usa aqui, ó, ampersand NBSP, ponto e vírgula. Quer dizer o quê? Que ele está colocando nesse lugar aqui isso que está aqui. Ele estendeu a linguagem, ele criou uma entidade nova na linguagem para fazer isso. Isso pode ser muito útil, mas o fato é muito pouca gente usa isso na prática.
no final das contas, uma coisa que é extremamente pouco usada acaba gerando problema. Por quê? Porque, por exemplo, eles podem fazer isso daqui. Ó. Ele definiu aqui que no documento tem uma entidade chamada XXE. Qual que é o significado dessa entidade? É um system. E daqui, rapaz, ele está botando aqui ó, um comando para ser executado no sistema. Olha só, ele vai executar um comando no seu sistema operacional e vai botar o resultado disso dentro do XXE. Então, ou seja, dentro desse elemento aqui, ó, essa entidade aqui. Então você pode agora botar essa entidade aqui, que vai vir esse valor do que ele fez aqui no sistema operacional. Olha que absurdo. É o que eu falo, assim, XML ficou um negócio super poderoso, muito poderoso mesmo, a ponto de poder ser usado para ataque. Então eu vou fazer aqui um exemplo, deixa eu abrir o meu caso de exemplo aqui para a gente facilitar isso daqui. Ok. Isso aqui. Essa máquina virtual minha aqui é uma máquina virtual que eu tenho antiga pra caramba, que eu uso justamente para testar essas hipóteses. O que acontece? Quando você tem esses ataques em aplicações, muitas vezes as versões mais novas das ferramentas já impedem o ataque. Então você não consegue testar. Essa daqui é uma máquina propositalmente muito velha, vocês podem ver. É o Windows XP com Explorer. Mas dá para testar esse negócio muito bem e aqui dá para ver um exemplo bacana. Pode ver o que eu fiz rapidinho, tá? É em ASP clássico. Ninguém merece isso. Enfim, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma aplicação aqui que ela vai fazer uma importação de um XML. Então eu vou colocar o XML aqui nesse campo e vou mandar ele importar. O que essa aplicação faz? Ela lê esse XML, atualiza isso aqui no banco de dados, cadastra esse cartão no banco de dados. Esse sistema aqui é o sistema porta-cartões, é o sistema que registra cartões. É uma besteira, um sisteminha de brincadeira que eu fiz para testar essas vulnerabilidades. Tá? Tem várias outras aqui também. Então, quando eu mandar importar esse cartão, eu clico aqui, ele importou o cartão e me mostra o nome da pessoa que estava lá no cartão. Então, lembra que estava aqui a primeira coisa aqui no XML, ó, nome fulano. Então, quando ele importou, ele botou o nome do fulano ali. Então, agora, para fazer esse ataque, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Isso, é isso aqui mesmo que eu quero. Olha como é que é o meu ataque. Eu estou pegando aqui, deixa eu aumentar isso aqui para ficar fácil de vocês verem. Eu estou pegando aqui e estou pegando o mesmo arquivo, basicamente a mesma coisa, eu só troquei uma coisinha aqui no nome. Mas basicamente eu estou botando que eu vou definir um DTD, então aqui eu estou iniciando meu DTD, estou dizendo esse DTD do cartão, quer dizer que dentro do cartão, que é essa tag aqui, eu posso usar a entidade file, que é uma entidade que eu estou criando. E que entidade é essa? Eu vou pegar no system, no sistema, o arquivo cwindowswin.ini. Para quem não sabe, hoje em dia o arquivo cwindowswin.ini não serve para absolutamente nada. É totalmente irrelevante esse arquivo, mas ele representa justamente um arquivo que está numa página sensível do Windows. E o que eu quero demonstrar com vocês? Eu vou pegar o conteúdo desse arquivo nesse meu teste para mostrar para vocês que eu consigo pegar informação sensível. É lógico, pegar do win.ini não serve para nada, mas eu vou copiar isso daqui. Vou voltar lá no meu porta-cartões e agora eu vou botar esse XML aqui. Repara que para o sistema é um XML igual ao outro, ele não faz distinção nenhuma, a mesma coisa. Eu apenas defini uma entidade com esse tipo aqui, com a informação do win.ini. E detalhe, o que eu fiz? Eu botei um ampersand, né? Ampersand esse é comercial aqui, né? Ampersand file, ponto e vírgula, no lugar do nome. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que esse sistema, quando ele termina de importar o cartão, ele vai colocar o nome do usuário que estava no cartão na tela. Então, o que ele vai botar aqui na tela? Ele vai botar o conteúdo do arquivo win.ini. Vamos ver. E olha só, exatamente, ele pegou exatamente o conteúdo desse arquivo. Como eu disse para vocês, ele já foi sensível na época do Windows 3.1, na época do Windows 95. Hoje em dia, ninguém importa mais com isso. Tanto que ele bota aqui apenas para suporte de entidades
de aplicações de 16 bits, né? Mas o meu ponto é isso. Ele pegou esse arquivo aqui, ó, lá do servidor. Eu mandei esse troço para o servidor pegou o win.ini dele e mostrou para mim. Se você procurar na internet, você vai ver o pessoal fazendo, pegando arquivo de senha, pegando arquivo de configuração do sistema. Eu não gosto muito de fazer esses ataques de verdade, porque o importante para a gente é defender, a gente não vai atacar ninguém. Mas então é importante a gente saber que é muito danoso isso. Você consegue esse tipo de informação com uma facilidade muito grande. Então repara que está aqui a descrição do que eu fiz já, né? E vamos passar para o próximo. Deixa eu tirar o meu rosto daqui e vamos em frente. Então assim, eu consegui ver justamente o arquivo win.ini, como eu demonstrei para vocês, né? E veja, mas nesse caso aí você conseguiu fazer isso porque o programa mostrava um campo do XML depois, é verdade. Agora, mesmo que não mostre, existe forma de fazer um XXE, um blind XXE. Lembra como a gente fez o SQL Injection Blind? Também tem o XXE Blind. Ou seja, sem você ter retorno imediato. Como é que você faz? Um atacante, que é esse cara aqui, ele prepara o XML maceteado para fazer o ataque, para atacar essa aplicação, esse servidor. Só que essa aplicação aqui ela não retorna nenhuma informação para o usuário. Então ele sabe que ele não pode pegar a informação diretamente. O que ele faz? Ele cria uma outra entidade, então tem a entidade file, ele cria uma outra entidade chamada send, que vai pegar isso daqui e vai chamar uma página web passando o conteúdo de file. Repara que quando você usa isso dentro do doctype, dentro do DTD, ao invés de ser ampersand, você usa %, tá? Então, %file, ponto e vírgula, quer dizer que essa entidade send aqui que ele definiu, ela vai chamar essa página web example.com, que é um site qualquer na internet, passando o conteúdo de file. Então, aqui no update profile, ele vai colocar justamente o send, que vai forçar as duas coisas. Vai ler o arquivo win.ini, ou, de novo, qualquer arquivo que tiver na sua máquina, na máquina do servidor, digo, ele vai ler qualquer arquivo do servidor, pode ler até os códigos PHP, os códigos ASP, coisa e tal, e vai mandar para essa máquina aqui. E aí, repara, essa máquina aqui é uma máquina que é controlada pelo atacante, tá? Ele precisa ter uma URL completa para poder chamar ela lá do servidor, né? Então precisa ter uma URL registrada. Mas é só ele ter essa URL registrada, ele faz esse ataque. Aí depois o atacante tem acesso a esse servidor, ele vai pegar essas informações da mesma forma. Então mesmo não tendo esse retorno aqui, não tem problema, o atacante consegue pegar a informação pela máquina dele. E bom, os ataques XXE não são só esses dois tipos, não é só o direto ou o via blind, né? Tem outros, como por exemplo o chamado XML Bomb. Qual que é a proposta aqui? É você criar um DTD que vai explodir de tamanho no servidor. Então repara como é que é a definição desse dado aqui. Ele diz o seguinte, a entidade LOL1 é o conteúdo de LOL2, e a entidade LOL2 é o conteúdo de LOL1. E ele bota aqui então LOL1. Qual que é a ideia disso daqui? Vai dar um Stack Overflow. Porque vai ficar chamando uma coisa chama outra, uma coisa e vai estourar a memória, o stack lá do servidor. Aqui da mesma forma, ele define uma entidade A, que é um campo enorme, muito grande, e depois diz que isso aqui é A. Você está multiplicando isso daqui inúmeras vezes. É mais ou menos o que ele faz aqui. Ó. Diz que LOL é LOL. Aí LOL1 é uma concatenação de um monte de LOL. Ok, até aqui está pequeno. Só que LOL2 agora é uma concatenação de um monte de LOL1. Então ele vai pegar tudo isso daqui e vai concatenar N vezes aqui. Aí LOL3 é isso com LOL2, coisa da... Quando chegar no LOL6, a gente já está falando num negócio monstruosamente grande. A perspectiva é que isso daí estoure a memória do computador, dê um problema, derrube o servidor. Lá no servidor nesse caso, né? Repara que tudo isso usando o quê? Usando entidades. E repara também uma coisa importante, que esse XML aqui, se você reparar, ele não é grande. Então muita gente quando vai ler um XML fala assim, não, eu vou aceitar só XML com até, sei lá, 2.000 bytes. Aí lê esse arquivo, tá ok, tem menos de 2.000 bytes aqui. Só que quando vai processar esse arquivo, ele explode na memória e derruba o seu servidor. Então é um ataque que pode ser feito também com DTD. E
como vocês já viram, o DTD virou um grande problema. É uma coisa que é muito pouco usada, pouca gente usa isso, e virou um grande problema por esses ataques, é muito comum. Então, assim, se você tem um programa que usa SOAP, se usa SOAP, usa XML. Se usa XML, pode ter esse tipo de ataque, pode estar suscetível a esse tipo de coisa. Então, rapidamente, o que a maior parte dos desenvolvedores fez, a maior parte das ferramentas, simplesmente desabilitou por default o DTD. Então, hoje, se você pega um pacote mais moderno de SOAP, de interface SOAP, se você pega um pacote mais moderno de qualquer coisa, não vai rodar DTD, está desabilitado por default. Você ainda pode ir lá e habilitar de propósito isso, e aí o seu sistema passa a ser suscetível a esse ataque. Mas se você não usa isso, e basicamente ninguém usa, por que habilitar? Deixa desabilitado, né? Então, existe uma lista de vários componentes que, por default, ainda habilitam o DTD. Então, esses vários casos aqui, lá na página do OWASP tem mais uma lista grande, mas a melhor forma é você procurar o seu sistema, exatamente que componente que você usa como parser XML, mantenha esse componente atualizado, porque mesmo esses parsers aqui, as versões mais recentes deles já acabaram com isso, porque esse ataque, como eu falei para vocês, é muito comum. E é por isso que eu acredito que ele também, em algum tempo, vai deixar de ser comum, porque o que vai acontecer é que todo mundo vai desabilitar o DTD, quase ninguém usa DTD, então isso vai deixar de ser um problema. Além disso, você tem a opção de desabilitar o doctype. Então, em algumas ferramentas... Isso aqui, cara, é um caso de uma ferramenta em Java, tá? Então, assim, eu não teria como colocar aqui para todas as ferramentas, porque seria... Cada ferramenta é de um jeito, cada leitor de XML é de um jeito. Então, você tem que dar uma olhada, procurar qual é o componente que é usado. Se for moderno, se for coisa recente, provavelmente não tem problema. De qualquer forma, vale a pena fazer um testezinho. E se tiver problema, você faz isso. Você procura como desabilitar o doctype. A ideia toda é essa, desabilitar o DTD, aquele que colocou como true, ou seja, desabilitado, né, disallow doctype. No .NET é isso daqui, tem um objeto XML Reader Settings, e aí você pode botar esse objeto prohibit DTD, ou seja, proibir o DTD true, acabou, o DTD não funciona mais, você está livre do XXE. Tem algumas situações, por exemplo, vamos supor que você use o DTD, mas você quer evitar alguns daqueles ataques. Então, para evitar o ataque do XML bomb, aquele que explode de tamanho, no .NET tem essa opção de máximo de caracteres de entidades para 1000. Então, assim, se o cara tentou fazer uma bomba, não vai funcionar no seu, porque só vai expandir 1000 caracteres. Então, ou seja, se você usa o DTD, tem algumas alternativas para você desabilitar. Mas é o que eu estou falando. De todos os sistemas que eu fiz avaliação de segurança, que eu encontrei XXE, a alternativa sempre era desabilita o DTD, porque você não está usando o DTD. E realmente quase ninguém usa DTD. Então, o mais provável é isso. Se você usar DTD, então tem algumas outras coisas que você pode procurar, mas basicamente vai depender de qual leitor de XML você usa. Então, aí dependendo do leitor, você pode desabilitar isso. Outras vulnerabilidades sobre XML existem também, tá? Por exemplo, tem uma injeção do XML esquema, que permite que você execute uma chamada a um servidor web. Então, por exemplo, vamos supor, tá? Isso aqui não é um comando padrão, né? Mas vamos supor que exista uma máquina no IP 10.0.0.2 e que nessa máquina esteja rodando um sistema em PHP, que se você mandar users.php, interrogação, delete igual all, vai apagar todos os usuários. Vamos supor que exista essa aplicação. Isso aí já seria uma falha de segurança enorme, você não deveria fazer isso. No mínimo ia requerer uma autenticação antes de apagar todos os usuários, mas vamos supor que exista uma URL, que se você chamar essa URL você causa um dano muito grande, e o único motivo pelo qual você não consegue chamar essa URL é porque ela está dentro de uma rede, de uma sub-rede própria dela, que só os servidores fazem parte. Então você de fora não consegue chamar isso daí. Mas se você conseguir fazer o servidor do sistema chamar o outro servidor que tem isso daqui, você consegue aplicar esse ataque.
E olha como é que ele funciona. Ele diz aqui que ele define esse namespace aqui, secondary NS, como isso daqui, e usa esse namespace aqui. O que, que o interpretador vai fazer? Ele vai falar, ih, caramba, eu tenho que ver como é que é esse namespace aqui, eu vou chamar essa URL que está aqui para entender como é esse namespace. Vai dar erro, porque essa URL não vai retornar nada de XML, mas no que chamou isso aqui vai ser chamado lá do servidor, porque lembra, você mandou o XML falso para dentro do servidor, e lá no servidor ele está sendo interpretado. Então, do servidor, ele vai chamar o outro servidor, e aí, supostamente, né, como esses servidores estão lá numa DMZ, uma zona demilitarizada, que você não consegue acessar de fora, mas lá dentro da zona demilitarizada, eles conseguem um acessar o outro. Então, aí você conseguiria fazer esse tipo de ataque, né? Existe uma outra vulnerabilidade possível sobre XML também. Repara que aqui a gente já está estendendo a coisa, tá? Aqui já não é mais XXE. Eu só estou aproveitando para passar para vocês que existem algumas outras fragilidades também ligadas a XML e que, portanto, vale a pena a gente saber que existe. Não é nada demais, mas vale a pena a gente saber que existe. É o chamado XPath Injection. É uma injeção. É igual um ataque de injection que a gente viu lá na primeira aula. O que é XPath? É uma forma de você referenciar um tag dentro de um XML. Então tem algumas ferramentas que você diz assim, ó, me vê o XPath tal. Então bookstore /book 1. Então vamos supor que você teria um caso aqui em que você teria um XML que a parte raiz é o bookstore, aí tem várias definições de book debaixo desse, então você está pegando a primeira definição de book debaixo do bookstore. Ou então você pode fazer também empregado cujo salário e o preço é maior do que tal, eu quero saber o nome dessa pessoa. Repara, isso aqui é uma tag XML. Dentro de empregado tem uma outra tag definindo o salário, então ele vai pegar todos os empregados cujo salário for maior do que 25, e desses aqui ele vai pegar o nome que está desse empregado para mostrar para você. Então, assim, é uma forma de você fazer uma busca num XML, né? E a questão é, você consegue fazer uma injeção nisso, se por um acaso o programa pegar informações do usuário e usar essa informação do usuário para montar um XPath, você tem uma injeção. Lembra como é que é o ataque de injeção? Você tem um programa montando comandos para outro programa, então o XPath não deixa de ser uma forma de comando para fazer uma busca, e você pode fazer uma injeção nesse processo. Isso é um outro problema que acontece em algumas situações. Então, só para concluir aqui do XXE, é um problema significativo, um problema muito comum. Eu acredito que em pouco tempo vai deixar de ser, mas por hora ainda é muito comum. Mesmo que você não use explicitamente XML, lembra que tem muita coisa que usa XML, então realmente é muito importante dar uma checada nisso. O que o OWASP recomenda é fazer um teste SAST e DAST. A gente vai falar sobre esses testes no treinamento mais adiante, na parte de testes de segurança, para você identificar algum tipo de problema desse aí. É bom também você verificar se os pacotes que você tem são mais recentes. Como eu falei, a maior parte dos parsers de XML mais novos já desabilitou DTD. Então não tem problema. Se você está em dia, está mantendo atualizado o seu framework, o seu sistema, não tem problema. O problema é que a gente sabe como é que é, né? Você desenvolveu aquele sistema lá em 1914 e agora tem que ficar atualizando aquele troço, aí fica com a mesma ferramenta daquela época, e se você atualizar agora, vai dar uma dor de cabeça danada. Nesses casos, você tem que tomar cuidado. Então aqui ele está explicando, então, SAML também pode levar a XXE, SOAP, enfim, tem uma série de coisas aqui que podem levar a esse tipo de problema. E as soluções, como eu falei, é basicamente desabilitar o DTD. Você tendo um DTD, desabilitando o DTD, você resolve. O SOAP, o ideal é passar para a versão 1.2 ou superior, porém, a versão 1.1 também você tem como desabilitar o DTD dela, tá? Mas aí é aquele negócio, né? Se puder mover para a versão mais recente, melhor, porque é menos dor de cabeça. Enfim. Aqui tem mais algumas...
Aqui tem mais algumas referências lá do OWASP sobre isso. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso daí. É uma coisa bastante interessante. Como eu disse, é um ataque que está muito comum nesse momento. Talvez daqui a 2, 3 anos não seja mais tão comum assim, mas nesse momento ainda é muito importante.